Olá, tudo bem? Mas afinal, o que é cenografia? Uma matéria que amplia a poesia escrita no gesto do autor. Cenografia é a dramatização do espaço. Cenografia é a oferta da beleza, novos limites e novos centros de gravidade para a peça teatral. É a criação do cenógrafo, mas também as formas espaciais e os lares espirituais dos criadores no teatro. Cenografia é o material tangível dos sonhos. Segundo todos esses teóricos, cenografia é tudo isso. Esses são pessoas, são cenógrafos, são artistas que trabalham com cenografia. E para cada cenógrafo que você perguntar no mundo vai ter uma idealização diferente do que é cenografia. Mas para a gente tratar de uma matéria tangível e a gente entender e compreender, fora as subjetividades da poesia e da arte, a cenografia é a materialidade visual que dá identidade a um espetáculo teatral. O que é isso? É muita coisa, né? Então a gente vai tentar explicar um pouquinho, explicando passo a passo sobre como se cria, como se faz uma cenografia e como a gente pode colocar um método para entender e produzir cenografia, a gente aos poucos vai compreendendo um pouco melhor. Então, para começar a falar sobre o que é cenografia, a gente vai ver algumas imagens de cenógrafos e de espetáculos pelo mundo. A cenografia e suas etapas de criação. Para compreender a cenografia, a cenografia é uma matéria multilinguagem, ela trabalha com vários aspectos da criação, ela trabalha com várias outras linguagens, ela é uma linguagem dentro da linguagem teatral. Ela expressa e trabalha junto com a iluminação, com o figurino, com a arquitetura espacial e teatral, ela conversa com a encenação e ela faz parte de todo um processo criativo e coletivo. A cenografia, ela está, a princípio, voltada para atender um espetáculo, seja ele musical, teatral, de dança e vários outros aspectos da performance. Então, compreender ela como uma outra linguagem, dentro dessas outras linguagens, faz-nos compreender que existe uma intersecção, um diálogo entre essas duas linguagens, essas várias outras linguagens. Então, ela está a serviço de um espetáculo, seja ele teatral, seja ele de dança, seja ele de música e assim por diante. Então a gente sempre parte de um processo, né? No teatro, a gente pode falar que ela está a serviço do texto, ela está a serviço da dramaturgia, que às vezes não necessariamente pode ser um texto, pode ser uma criação coletiva, ela está a serviço, às vezes, num evento de um briefing ou de uma ideia do que vai ser produzida. Ela pode partir de um processo de criação coletiva e ir para um processo de formatação de um espetáculo, né? Ela pode ser o disparador da geração de um espetáculo. Então, ela tem todas essas características. Então, as etapas desse processo de criação vão: 1. A ideia ou disparador. 2. A seguir da ideia, a pesquisa e o desenvolvimento dessa ideia. 3. Conceito e concretização. 4. Projeto e realização. Dentro dessas etapas, claro, a gente tem várias outras etapas que vão acontecer e vão estar trabalhando simultaneamente. Então, coisas que a gente vai estar produzindo em paralelo com esses processos de criação. Então é importante dizer que a gente, quando vai pensar em projeto ou criação de cenografia, a gente tem que pensar nas etapas pré-projetuais, projetuais e pós-projetuais. O que é isso? Claro, bom, vamos lá. O que seria pré-projetual? É quando você tem a ideia. Quando surge o primeiro momento, quando surgem
a primeira vontade, né, da realização do espetáculo. Esse é um pré-projetual. Nos pré-projetuais a gente pode ter um texto como disparador, a gente pode ter a ideia como disparador, a gente pode ter o desejo da realização de uma performance, o conceito e tudo mais. Os projetuais é transformar essa ideia, essa potencialidade, em algo executável, em algo realizável. Então a gente começa a concretizar a relação entre as ideias e o que pode ser feito, e como isso pode ser traduzido em imagem. Então a gente começa a buscar, através de pesquisa, de desenvolvimento, através da possibilidade do espaço, que o espaço te apresenta como possibilidades de encenação, da conversa com todos os outros criativos dentro de um processo de espetáculo. Então, a conversa com os dramaturgos, com os diretores, com os atores, com os figurinistas, com os aderecistas, com toda a equipe de produção, toda a equipe de criação, tentando tirar o melhor desse espetáculo, tentando tirar o melhor para a construção dessa imagem. E os pós são os de realização, os de pós-realização e o de pré-realização. É pensar, esse espetáculo vai ser produzido e vai ser realizado no mesmo espaço e depois vai acabar? Esse espetáculo vai ser produzido e vai ser montado em viagem em outros espaços? Esse espetáculo ele tem a necessidade de ser uma necessidade especial de produção ou de realização? Então, são coisas que têm que ser pensadas desde o início até o final do processo. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que a gente tem como os pré-projetuais. Então, a gente vai falar sobre disparadores e ideia. Tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala na ideia da cenografia, se eu falo para vocês uma árvore, que imagem vem na mente de vocês? Cada um tem a sua árvore idealizada, mas quando a gente fala de um espetáculo teatral como Esperando Godot, a gente tem uma árvore pensada, idealizada, pensando no espetáculo Esperando Godot. Então, já não é uma árvore qualquer, é uma árvore que vai atender a expectativa de um espetáculo teatral. Quando a gente pensa na ideia da visualidade de um espetáculo teatral, a gente pode começar pensando de forma simples. O que esse espetáculo precisa? Então, a gente parte da dramaturgia, a gente parte do texto, a gente parte do nada. Para a realização e para a concretização desse espaço, desse nada, ou do que vai virar esse nada, a gente precisa ter em mente algumas questões que são relacionadas à construção de um espaço cênico. Essas questões são: a cenografia reflete o estilo literário da peça ou do espetáculo? A cenografia reflete a data da peça? O cenário te dá estações ou dados meteorológicos? O cenário te dá a hora do dia? O cenário te dá a região, pátria ou dados geográficos desse espaço? O cenário te dá um lugar específico? O cenário coloca relações internos, de externo e interno? O cenário reflete o caráter dos habitantes? O cenário define e mostra as preferências dos personagens? Como é que o cenógrafo resolve o plano de fundo? O cenário te fornece os dados de status financeiro, social, estudos, interesses e hobbies desse personagem? A cenografia capta o clima da peça? O cenário oferece resistência, durabilidade, praticidade?
Bem, é muita coisa que a gente precisa ter em mente, na cabeça, para a construção de uma ideia cenográfica. Porém, eu quero terminar esse vídeo de hoje pedindo um único exercício, pensando na nossa proposta, pensando naquilo que a gente tem como proposta de trabalhar as questões da relação do fim do mundo, que a gente construa uma única ideia, né, um único desenho que defina a fronteira, né, desse fim do mundo. Pensar em uma ideia, uma hipótese, um desenho, uma poesia, uma música, qualquer referência que tenha a relação de beira de beirada do mundo, de fim do mundo, de queda, de finalização. Então que a gente tenha uma proposta que vocês possam pensar em qualquer proposta relacionados à palavra beira. Então, queria finalizar com isso e desejar para vocês boa quarentena, tá? Beijos para todo mundo. Tchau, tchau.